Olá, varões! Olá, varoas! A paz de Jesus! Salve Maria Imaculada! Eu sou Bruno de Maria, você está no bloco Xandaralizando e esse é o canal Charabadá! O Espírito de Deus está, milagres acontecem. Onde o Espírito de Deus está, a glória permanece. Amados, antes de nós começarmos a falar do tema desse vídeo, eu já digo para você esperar ficar até o finalzinho desse vídeo que eu tenho uma notícia muito importante para vocês. Desde já, eu já peço que você vai deixando e dando uma voadora de glória no like, se inscreva no nosso canal se você não é inscrito e compartilhe nas suas redes sociais esse vídeo para que mais pessoas possam ser evangelizadas. Amados, o tema desse vídeo é sobre a oração em línguas. Por que eu decidi falar sobre esse tema? Porque muitas pessoas quando chegam ou em um grupo de oração ou algum evento de alguma comunidade ou algum movimento que vem de uma raiz carismática, acham estranha a oração em línguas. Mas São Paulo já nos alertava sobre isso quando ele vai nos dizer lá em 1 Coríntios, no capítulo 14, no versículo 23. Se, por exemplo, a igreja se reunir todos falarem em línguas, os simples ouvintes ou os incrédulos que entraram não dirão que estáis loucos, porque ao longo da nossa história dentro da Igreja Católica, e até mesmo se espelhando no judaísmo, se formou muito uma linhagem de como orar. Tanto que quando Davi, lá em 1 Crônicas, ele entra diante do Santo dos Santos, retira sua roupa e começa a dançar, eles chegaram e viram e acharam que Davi estava louco da cabeça. Mas a oração em línguas não é algo incomum ou que sai da nossa fé católica, porque é uma oração bíblica e que está na história da igreja. Muitos acham que a oração em língua ela nasce em Pentecostes, mas o que aconteceu em Pentecostes não foi bem a oração em línguas. Lá foi uma outra tradução onde os apóstolos falavam em sua própria língua e as pessoas ouviam na língua deles. É basicamente como se eu estivesse em uma sala com um japonês, alguém que fala inglês, alguém que fala espanhol, e eu falando português, eles ouvissem cada um em sua língua. Era uma autotradução. Mas lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, já se vê já a oração em línguas. E a oração em línguas é um sinal de Deus para conosco. Tanto que lá em Marcos vai nos dizer que os sinais que os acompanharão, lá diz que curarão doentes, expulsarão demônios, falarão outras línguas. E aí a gente chega num ponto importante. A oração em línguas ela se divide em duas partes. Como assim, Bruno, em duas partes? A oração em língua ela se traduz na xenoglossia e na glossolalia. O que são essas coisas? Vou explicar as duas traduções da oração em língua. A xenoglossia é o ato de você conseguir falar outras línguas existentes ou dialetos, como aconteceu em vários pontos na história da igreja. Porque há um tempo atrás, muitos missionários não tinham tempo para ficar estudando outras línguas. E por consequência, ir em missão para outros países. Como foi o caso de Santo Antônio de Pádua, que foi em missão para outro país e chegando lá ele não falava e o tradutor não estava naquele dia. Então, nosso Senhor Jesus Cristo inspirou no coração dele de que ele pregasse e ele começou a soltar a sua voz e ele falou a língua daquele povo local, de um dialeto específico que nem mesmo era daquele país, mas de uma localidade específica. Então a xenoglossia é o dom do Espírito Santo que vem sobre a pessoa para que a pessoa consiga falar outras línguas que ela não estudou, mas que pelo dom do Espírito Santo ela consegue falar. E aí então se traduz a xenoglossia. A xenoglossia esteve presente na nossa igreja, principalmente através de Santo Antônio de Pádua, que em missão para vários lugares. Logo depois nós temos algo que é o mais comum se ver nas nossas igrejas, nos grupos de orações. Ao contrário de que muitos pensam, a oração em línguas, ela não vem, principalmente a glossolalia, ela não vem das igrejas neopentecostais, ela já está na história da nossa igreja e na história do cristianismo desde a palavra. Porque o que é manifestado lá em Atos 10,
é o dom da glossolalia. O que é a glossolalia? É o Espírito Santo que vem em auxílio às nossas fraquezas, porque a palavra nos diz isso, que nós não sabemos nem mesmo como orar, mas o Espírito vem em auxílio às nossas fraquezas e ora em nós. Amados, a glossolalia é quando o Espírito Santo vem nos nossos corações e porque nós somos humanos falhos e muitas das vezes nós queremos pedir aquilo que nós queremos e não aquilo que nós precisamos, vem o Espírito e ora em nós para que nós conseguimos pedir aquilo que nós realmente necessitamos, não aquilo que nós queremos. E aí então se consolida o dom da glossolalia, que geralmente nós vemos o grupo de oração como repetidas sílabas. Ou seja, essas sílabas são repetidas e a gente muitas das vezes acha que são coisas do psicológico, é loucura, como posso dizer, fanatismo dos membros da renovação carismática católica ou de movimentos derivados do carisma, quando na verdade a gente vai ver que é um carisma bíblico, que é dom sim do Espírito Santo de Deus e que tem que ser usado porque a gente não sabe como pedir e assim vem o Espírito. Ao contrário de que muitos pensam, o dom da glossolalia não é a linguagem dos anjos, como muitos falam. É a linguagem do Espírito, porque o Espírito Santo entende. Porque nós pedimos para Deus e só Ele entende. Como assim, Bruno, que não é a linguagem dos anjos? Certa vez, um sacerdote, um exorcista, estava fazendo um exorcismo e perto desse local havia um grupo de carismáticos. E durante o exorcismo, o demônio se manifestou e ele gritava e perguntava o que estava acontecendo com aquele grupo, porque eles rezavam, Deus o escutava, mas ele não entendia o que aquele grupo estava falando. E isso dá pra gente ver que é um dom do Espírito e só o Espírito Santo entende. Porque o demônio, que também é um anjo, por mais que caído também é um anjo, não entenda. Então é um dom do Espírito Santo e aí então se consolida a glossolalia. Bruno, mas quando que isso manifestou no dom dentro da Igreja Católica? Porque a gente não vê falar muito isso, mas sim tem relatos do dom da glossolalia na vida dos santos. Certa vez, um afilhado de São Francisco, lá ia passando por dentro da casa e ele ouviu um choro como de uma criança e ele encostou o ouvido na porta aonde São Francisco estava. E quando ele encostou, ele ouviu São Francisco aos choros e balbuciando palavras e sílabas. E logo depois ele perguntou para São Francisco o que estava acontecendo e São Francisco disse para ele que ele estava em oração. Então, amados, que nós possamos nesse instante entender que a oração em línguas é um dom do Espírito Santo, muitas das vezes pode sim ser mal usada por alguns movimentos, por algumas partes, até mesmo por alguns grupos de oração mal instruídos, mas ela é um dom do Espírito Santo de Deus e muito bem usado para a nossa edificação e para a edificação da igreja. Para a nossa edificação quando nós oramos a Deus e para a edificação da igreja quando se manifesta pelo dom da xenoglossia para a evangelização, ou da glossolalia, quando tem um intérprete dentro de um grupo de oração, enfim. Amados, então eu gravei esse vídeo pequenininho para que você possa entender o que é o dom de línguas e eu tenho um recadinho muito importante para você. Fique ligado no canal, ligue o sininho de notificações, porque em breve vai ter mais vídeos meu e da irmã Malu e vai ter dela também gravando música. Então desde já eu falo para você ativar o sininho de notificação, se não é inscrito se inscreva. Mais uma vez eu vou mendigar um like e a paz de Jesus, salve Maria Imaculada, amados.